Fala galera, aqui é o Vitor. E aqui é o Igor. E esse é o canal Os Alternativos. Oh wait, shit. A investigação de Ed e Lorraine Warren sobre a assombração de Amityville criou um alvoroço na mídia e atraiu a atenção do público. Enquanto isso, uma assombração que muitos posteriormente comparariam a Amityville se revelava a quilômetros de distância em Enfield, Inglaterra. Ela entraria para a história do paranormal e levaria os Warren a um de seus casos mais diabólicos, baseado em fatos verdadeiros. E hoje, galera, vamos falar sobre o filme Invocação do Mal 2. Nesse filme é nos apresentado uma entidade chamada Valak, o demônio conhecido como a Freira. Então apague as luzes e vamos pro vídeo. Em 1977, Peg e seus 4 filhos moravam em uma casa em Enfield. Peg era uma mãe sozinha e tinha 4 filhos para cuidar. Nisso, no dia 30 de agosto, tudo mudou naquela casa. Os filhos Johnny e Janet começaram a gritar no meio da madrugada. A mãe correu, abriu a porta do quarto dela, correndo, foi pro quarto dos filhos. Quando chegou lá, o filho Johnny disse que a cama de Janet tinha se movido do lugar. Quando Peg chegou ao quarto das crianças, ela percebeu que as crianças podiam estar sofrendo um pesadelo. Mas isso não foi relatado às crianças. As crianças viram a cadeira se movendo, então a mãe retirou a cadeira do quarto das crianças e colocou no seu quarto. Então as crianças voltaram a dormir. Mas só que Peg escutou as crianças novamente gritando e foi lá ver o que estava acontecendo. Nisso, quando ela entrou no quarto, as crianças estavam com muito medo. Elas estavam em cima da cama, as duas crianças, Janet e Johnny. Aí elas estavam olhando para a cômoda. A mãe, com raiva, disse que era para os filhos deitarem novamente e voltarem a dormir. Mas nisso, quando ela apagou a luz, ela escuta um barulho alto, meio estranho, de uma coisa rangendo. Ela acende a luz novamente e vê que a cômoda tinha se afastado da parede 2 palmos. Então ela pôs a cômoda de volta ao seu lugar e deu as costas. Com a luz acesa, a cômoda voltou a se mover e as crianças viram que aquilo ali não era a imaginação de sua mãe nem delas. Agora pra cama, todo mundo! Nisso, Peg pegou seus 4 filhos e saiu correndo para a casa do vizinho à frente, pedindo ajuda. O vizinho pegou a lanterna, como parece que deu um curto na casa, ele olhou em todos os cômodos, procurou no quintal e não achou nada, ninguém que tivesse feito aquilo. Nisso, quando ele foi embora da casa, já aconteceram vários barulhos fortes com intervalos entre eles. Nisso, eles resolveram chamar a polícia. Local police could find no explanation for the knocking either. They were even more baffled when 2 of their beat constables reported seeing an armchair levitate across the Hodgsons' living room. It came off the floor, or maybe a ½ inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Os policiais da casa, Peg e eles foram para a cozinha conversar, até que perceberam que a cadeira começou a sair atrás da porta e começou a se mover sozinha. Pode ser um rato? Mas seria um rato enorme. As coisas sobrenaturais que aconteciam na casa logo chegou ao jornal local, que logo enviou repórteres para fazer depoimentos da família. Quando chegaram lá, repórteres disseram que vários brinquedos se entortavam, as câmeras, as gravações mesmo que eles tinham acabado de fazer os depoimentos tinham sido apagadas. Quando eles estavam fazendo depoimentos da casa, Janet foi logo retirada da sua cama com muita força pela entidade que voou para longe do lado de um quarto. Nisso, tem até algumas fotos que mostram que a Janet estava realmente possuída pelaquela entidade. Diz que, mas algumas pessoas locais acharam que ela pulou da cama, pelo jeito dos joelhos delas estarem dobrados. Quando ficaram prontas, eles rapidamente enviaram para o Maurício Grosso. Esse Maurício Grosso foi logo rapidamente para a casa de Janet ajudar nas investigações, para ver se ele ajudava a fazer alguma coisa. Ele era um especialista, trabalhava até uma escola. Exatamente. Então, até que ele chegou na casa, no dia 8 de setembro. Que os acontecimentos sobrenaturais, como ruídos, batidas, pararam. Até que no dia 8 de setembro, Maurício escutou batidas que vinham do quarto de Janet. Nisso, ele foi correndo para o quarto e viu que Janet estava deitada.
Ele foi conversar com Janet, normal. Mas quando ele chegou lá, percebeu que a cadeira estava levitando a 1 centímetro, a 1,5 metros do chão. Eles estavam no quarto conversando com Janet, a cadeira se levitou. Logo, rapidamente, as câmeras começaram a fotografar aquela situação. E Maurício percebeu que naquele quarto tinha alguma presença maligna naquela casa. Então, o seu corpo ficou todo gelado, o quarto todo ficou gelado, como se alguma coisa estivesse naquele quarto. Então, Maurício percebeu que ele tinha, assim, uma presença maligna naquela casa. Nisso, tinha alguns acontecimentos que estavam acontecendo no primeiro andar. As portas dos armários e as portas da casa começaram a abrir e fechar do nada. E nisso, no corredor onde ficava o quarto de Janet e o quarto da mãe dela, passou o carrinho de Johnny, o carrinho de bombeiro, correndo. Os dias foram passando e Josie começou a se comunicar com as entidades que haviam naquela casa com sessões espíritas. As sessões espíritas funcionavam da seguinte forma: eles faziam perguntas para essas entidades e as entidades respondiam com uma batida que quer dizer sim e duas batidas que quer dizer não. Então até que um dia ele se comunicou com uma entidade cujo nome é Bill Wilkins. Esse Bill Wilkins foi um morador da casa que ficou ali por 53 anos. É mostrado logo após para a gente no filme. Bill Wilkins era o velho. Ele morava ali com sua família. Ele morreu de hemorragia cerebral, sentado na cadeira, em nenhuma poltrona, que ficava na sala. A Peg comprou a casa já com toda a mobília, já que eles não tinham dinheiro suficiente para comprar mobílias novas. E no meio dessa mobília estava a poltrona de Bill Wilkins, que havia sido morrido nela. O principal alvo das manifestações, a entidade tinha como principal alvo a Janet, a filha mais nova de Peg. Nisso, uma vez a Janet foi possuída e com uma cabeçada ela derrubou um policial de mais ou menos 2,6 metros de altura. Ela derrubou com uma cabeçada. Quando ela era possuída, ela ficava muito forte. Ela tinha uma força inabalável para uma criança de 11 anos de idade, cujo ela gritava, ela tinha uma voz assustadora que assustava todos que ficavam ali perto dela. Então, assim, a família sofreu muito com essas manifestações que a Janet sofreu. Voltando a falar sobre o Bill Wilkins, ele era um velho que morou naquela casa há muitos anos. Morava ele e a família dele. E teve uma certo manifestação que a Janet estava na sala e o Bill se manifestou nela. E ela começou a falar com uma voz estranha. Nisso ela começou a falar para aquele professor, com aquele especialista paranormal. Ela começou a falar. E ninguém estava entendendo nada do que ela estava... O que aconteceu por causa da voz muito grossa que Janet tinha feito. Até nos jornais saiu que era uma mentirosa que estava forçando a voz. I'm invisible. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? I'm a G-H-O-S. Because I'm a G-H-O-S-T. Yes, he had quite a sense of humour. He also used to swear a lot as well. These teenage sisters believe they're haunted by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. E o demônio Valak usa o espírito de Bill Wilkins para terrorizar até hoje. Até que tem uma parte do filme que Bill fala que quer se livrar daquele que não aguenta mais os atormentos. A mãe viu na situação, e os especialistas também viram a situação que Janet ficava quando ela fazia aquela voz assustadora, né, que era a voz de Bill Wilkins. Eles internaram ela em um hospital para ver se as vozes que ela fazia era dela mesma ou se ela estava tendo uma possessão demoníaca de Bill Wilkins. Se ela forçava a voz. Exatamente. Mas só que, ao passar do tempo que eles iam fazendo os estudos na Janet e tudo mais, eles viram que aquilo ali não era da Janet. A Janet não estava forçando aquilo. O que estava fazendo aquilo ali acontecer era que a casa, ou seja, o Bill Wilkins estava se manifestando no corpo de Janet, fazendo aquilo tudo com a família. Ou seja, Valak estava usando ele. Exatamente. Tipo, tudo que acontecia na casa era por causa de Valak. A família ficou aguentando aquelas manifestações por algum tempo, até que um dia esse demônio Valak manifestou em sua própria forma na casa. E a família saiu correndo para a casa à frente dos vizinhos. Aquele mesmo vizinho que eu disse no começo do filme, que ajudou ela. E nisso, quando eles estavam dormindo, o filho mais novo, Jimmy, se levanta para ir ao banheiro. Nisso ele vê o cachorro deitado, sentado em frente à porta, e do nada o cachorro começa a se contorcer todo, mostrando para nós, talvez,
possibilidade de um novo filme da saga Invocação do Mal. Que é o Boneco Torto. O Homem Torto. Os Warriors entram nessa história a partir do momento que eles fazem uma palestra de demonologia no Enfield. E assim, a Peg, que é a mãe das crianças que está desesperada com aquilo tudo que está acontecendo, ela vai atrás dessa palestra para saber alguma informação, até mesmo para tentar conversar com os Warriors para saber alguma resposta. E nisso, quando ela chega na palestra, os Warriors estão passando um vídeo sobre um exorcismo. E esse exorcismo é um cara que preste bem atenção nele, que ele vai aparecer no nosso de próximo novo. vídeo. E nisso, a Lorraine começa a falar sobre as possessões demoníacas, as coisas que acontecem. E Peg vê que se relaciona às coisas que estão acontecendo na família dela. E conversa com os Warriors. E nisso, os Warriors vão até a casa de Peg. Chegando lá, a família fica feliz, né? Porque chegaram demonólogos, vão saber de tudo de casa e tudo mais, ajudaram. Mas a partir do momento que eles chegam na casa, as possessões demoníacas ficam mais fortes. E então, como no primeiro caso, no primeiro vídeo que a gente falou sobre Invocação do Mal, que a família expulsou eles, nesse caso eles não expulsaram, eles os ajudaram mesmo. Entendeu? Como gravações, gravaram a voz da Janet. E até mesmo o Ed ajudou bastante a Janet a sair dessas possessões. Porque aí teve uma parte do filme que Janet estava na cozinha, mas ela não sabia que estava sendo gravada. Aí nesse momento eles pegaram essa filmagem e viram que podiam ser a Janet mesmo que estava provocando tudo aquilo. Aí eles ficaram um pouco meio assim, desconfiados da Janet. Mas eles não sabiam que o pior estava por vir. Nisso, na mesma noite, os Warriors dormiram na casa da Peg para ajudar se acontecesse alguma coisa à noite. A filha Janet, com medo de se teletransportar para algum quarto, como acontecia antes, ela amarrou uma corda no braço dela. Sim. E a família toda passou a dormir num quarto só. Sim, naquele quarto onde que a Janet dormia, ficou trancado, cheio de cruzes, que amigos deram para a família. Isso mesmo, para ver se a família, tipo assim, como fosse uma forma de conter o mal ali dentro, para não, tipo assim, para o mal não se espalhar para casa fora. Mas o que isso não aconteceu, porque a gente que estava dormindo no quarto junto com a sua família foi transportada, mesmo ela estando com a corda no braço. Olha pra você ver como as coisas eram bem fortes. Ela foi transportada por esse quarto e mesmo assim ninguém percebeu isso, porque estava todo mundo dormindo. E foi aí que o mal começou a acontecer, bem pior mesmo. No momento que Janet é teletransportada para o quarto, as cruzes que estavam nesse quarto começam a virar de cabeça para baixo. E depois, rapidamente, ela é teletransportada para a sala, no teto da sala. Ela fica de cabeça para baixo. Mas ela cai rapidamente ao chão e rapidamente ela olha para a poltrona, que lá está sentado o Bill Wilkins e atrás dele está em pé a freira. E nisso ela começa a gritar desesperadamente, né? Aí nessa parte que o Ed chega, desce correndo as escadas e vê o Valak. Aí ele lembra que alguns dias antes ele tinha sonhado com esse demônio e pintou o quadro. Oi. Não consegui dormir. Ficou inspirado? Não sei se é bem isso. Tive um sonho estranho. Eu vi essa coisa e quando acordei, não saía da minha cabeça. Aí, eu achei que podia ajudar. Até que a Lorraine tinha perguntado a ele o que era aquilo. E ele falou que era uma visão, que era uma inspiração que ele teve que pintar aquele quadro. Até que acontece uma cena com a Lorraine que o Valak atormenta ela.
Porque ela lembra da cena que ela tá exorcizando aquele primeiro cara da palestra. Da palestra, aquele primeiro cara, ele conta pra Lorraine que a Valak quer matar o Ed. Exatamente. E nisso acontece... várias coisas estranhas na casa. Aí que as possessões ficam mais fortes ainda, porque eles já sabem o demônio que eles estão lidando com isso. Mas para eles expulsarem, eles precisam saber o nome desse demônio para poder expulsar. Isso que deixa o filme mais angustiante ainda. Tudo se passa, a noite termina normal. Aí de manhã eles acordam e veem as gravações, a Janet quebrando tudo na casa dela. Nisso, os Warrens vê a gravação e perde as esperanças da Janet, achando que aquilo não era uma possessão demoníaca. Era a própria Janet tentando achar uma forma de aparecer para a mídia. Né? Que naquela época não tinha muita coisa para ela fazer. Então ela tentou, através dessa história, ela tentou aparecer na mídia através disso. Nisso, quando os Warrens foram embora, eles entraram no trem. Quando eles entraram no trem, eles resolveram ouvir as fitas que eles gravou da Janet possuída. E ao ligar as duas gravações ao mesmo tempo, eles viram que as gravações se conectavam. Nisso, eles viram a voz de Bill Wilkins pedindo por ajuda nas duas gravações. Ajudem! Ele quer soltar! Ajudem! Ele quer soltar! Pensamos que estava falando dele, não é? É. Agora escuta a segunda. Não! Não! Se eu estiver certo. Ajudem-me! Ele não quer me soltar! Ajudem-me! Ele não quer me soltar! A partir do momento que eles ouviram os áudios, eles voltaram para casa para tentar salvar a Janet, porque sabiam que ela estava correndo grande perigo. Porque Valak queria a alma de Janet. Então eles avistaram ela na janela tentando suicídio. Então rapidamente Ed entrou na casa para tentar salvar a vida de Janet. Mas só que Ed não deixou a Lorraine entrar. Ele ficou com medo que acontecesse alguma coisa com a Lorraine, e por isso não deixou ela entrar. Nisso, a Lorraine sabia que só tinha um modo de deter aquele demônio, falando o nome dele, pronunciando o nome dele várias vezes, que isso enfraquece os demônios. Nisso, ela teve uma visão do acontecimento na casa dela. Porque ela viu o demônio, a filha dela avistou o demônio na casa dela, em um cômodo da casa, e rapidamente Lorraine teve uma visão, riscando o nome desse demônio na Bíblia dela. Filha. O que foi? Mãe? Quem é? Tendo essa visão, Lorraine corre para o carro e pega sua Bíblia. Nisso ela vê o nome que ela escreveu e o nome do demônio era Valak. Ela entra dentro do quarto correndo e vê Ed segurando a Janet pela cortina. O Ed estava segurando a Janet. Então ela se lembrou que já tinha visto esse demônio na casa dela. Então, já que ela já estava com o nome do demônio em mãos, ela já podia jogar esse nome nele para ele ficar mais fraco. Foi aí que ela fez. E quando ela fez isso, o demônio logo rapidamente jogou ela pela parede e ela começou a decifrar o nome dele. Nisso apareceu a feição do demônio no quarto, na quina do quarto. E ela começou a falar, Valak é destruidor, e começou a fazer uma oração. Nisso o demônio foi ficando mais fraco. Mas realmente quem era para morrer era o Ed. Porque o demônio queria a alma de Ed. Ele conseguiu expulsar o demônio daquela casa e daquela família. Então nunca mais ele sofreu nenhuma possessão demoníaca naquela casa. Mas só que anos depois, Peg morreu na mesma poltrona que Bill Wilkins morreu. Em 2003, ela faleceu em paz, sentada em uma poltrona na sala. Pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Estão todos nas descrições. Valeu!